A cidade de Nova York é o lar de algumas das vistas mais admiradas dos Estados Unidos. Existem muitos locais e edifícios que não precisam de apresentação porque são instantaneamente reconhecíveis. Se você tiver a sorte de visitar a Big Apple, provavelmente terá uma lista de lugares para visitar e muitas coisas para fazer. O Empire State Building é um marco muito facilmente reconhecido na cidade de Nova York. Seu nome vem do apelido do estado Empire State. Este incrível prédio, com sua icônica arquitetura, atrai milhares de visitantes todos os anos. A maioria das pessoas que visitam Nova York com certeza terá esse prédio em seu itinerário turístico. O edifício Empire State é apresentado em muitos filmes, escritos em vários romances e bastante fotografado. Mas quais são os fatos curiosos por detrás desse importante prédio icônico da Big Apple? Acompanhe comigo agora a verdadeira história do Empire State Building. 10 fatos intrigantes. Número 1. Foi construído durante uma corrida para criar o edifício mais alto do mundo. No final da década de 1920, enquanto a economia de Nova York crescia como nunca antes, os construtores estavam em uma corrida louca para erguer o maior arranha-céu do mundo. A competição principal era entre o prédio do 40 Wall Street do Bank of Manhattan e o Chrysler Building, uma elaborada estrutura Art Deco concebida pelo magnata dos automóveis Walter Chrysler como um monumento a mim. As duas torres tentaram superar uma a outra, adicionando mais andares ao seu projeto, e a corrida realmente esquentou em agosto de 1929, quando o executivo da General Motors, John Roscoe, e o ex-governador de Nova York, Al Smith, anunciaram os planos para o Empire State Building. Ao saber que o Empire State teria 300 metros de altura, a Chrysler mudou seus planos pela última vez e fixou uma torre de aço inoxidável no topo do seu arranha-céu. A adição viu o Chrysler Building subir para um recorde de 1.048 pés, mas infelizmente para a Chrysler, Roscoe e Smith simplesmente voltaram à prancheta e retornaram com um design ainda mais alto para o Empire State Building. Quando concluído em 1931, o colosso assomava 1.250 pés sobre as ruas de Midtown Manhattan. Ele permanecia como o edifício mais alto do mundo por 40 anos, até a conclusão da primeira torre do World Trade Center em 1970. Número 2 foi modelado a partir de 2 edifícios anteriores. Quando ele traçou seus planos em 1929, o arquiteto William Lamb da empresa Shreve, Lamb & Harmon, disse ter modelado o Empire State Building após Winston-Salem, o Reynolds Building da Carolina do Norte que ele havia projetado anteriormente, e Carrier Tower em Cincinnati. Os dois edifícios Art Deco anteriores são agora frequentemente citados como os ancestrais arquitetônicos do Empire State. No 50º aniversário do Reynolds Building, em 1979, o gerente-geral do Empire State Building até enviou um cartão que dizia "Feliz aniversário, pai". Número 3. A construção foi concluída em tempo recorde. Apesar do tamanho colossal do projeto, o planejamento e a construção do Empire State Building levaram apenas 20 meses do início ao fim. Depois de demolir o Hotel Waldorf Astoria, o ocupante anterior do terreno, os empreiteiros Starrett Brothers e Aiken usaram um processo de linhas de montagem para erguer o novo arranha-céu em 410 dias, usando até 3.400 homens por dia. Eles montaram seu esqueleto em um ritmo recorde de 4 andares e meio por semana, tão rápido que os primeiros 30 andares foram concluídos antes que certos detalhes do andar térreo fossem finalizados. O Empire State Building acabou sendo concluído antes do prazo e do orçamento, mas também teve um custo humano. Pelo menos 5 trabalhadores foram mortos durante o processo de construção. Número 4. Mastro de amarração para dirigíveis.
De longe, o aspecto mais comum do projeto do Empire State Building dizia respeito à sua torre de 60 metros. Convencidos de que as viagens transatlânticas de dirigíveis eram a onda do futuro, os proprietários do prédio originalmente construíram o mastro como um porto de atracação para dirigíveis mais leves que o ar. O esquema estúpido exigia que as aeronaves manobrassem ao lado do prédio e se amarrassem a um aparelho de guincho. Os passageiros então sairiam por uma prancha a céu aberto, se registrariam em uma alfândega e seguiriam para as ruas de Manhattan em apenas 7 minutos. Apesar do entusiasmo inicial pelo projeto, os ventos fortes perto do telhado do prédio provaram ser impossíveis para os pilotos negociarem. A coisa mais próxima de um pouso veio em setembro de 1931, quando um pequeno dirigível se amarrou à torre por alguns minutos 2 semanas depois. Número 5. Foi considerado no início um fracasso financeiro. O Empire State Building foi projetado principalmente para abrigar escritórios corporativos, mas teve um início difícil graças à quebra do mercado de ações em 1929 e ao início da Grande Depressão. Menos de 25% do espaço comercial do edifício estava ocupado na sua inauguração em 1931, o que lhe valeu o apelido de Edifício do Estado Vazio. Os proprietários do edifício foram reduzidos a truques publicitários de engenharia para atrair os locatários, incluindo uma sessão espírita de 1932, que tentou contatar o fantasma de Thomas Edison, mas a metade do superior do arranha-céu permaneceu quase inteiramente vazia durante a maior parte dos anos 1930. Às vezes, os trabalhadores eram até instruídos a acender as luzes nos andares superiores para criar a ilusão de que estavam ocupados. Infelizmente, o prédio não chegou a ser lucrativo até a Segunda Guerra Mundial. Número 6. O bombardeiro B-25 colidiu com o Empire State Building em 1945. Na manhã do dia 28 de julho de 1945, enquanto pilotava um bombardeiro do exército B-25 em direção ao aeroporto LaGuardia de Nova York, o tenente-coronel do exército William F. Smith ficou desorientado em meio à forte neblina e flutuou sobre o centro de Manhattan. O veterano de combate da Segunda Guerra Mundial conseguiu se esquivar de vários arranha-céus, mas não foi capaz de evitar atingir o 78º e o 79º andar do Empire State a 200 milhas por hora. O acidente provocou uma explosão massiva e espalhou detritos pelo interior do edifício. Smith e 2 tripulantes morreram, assim como 11 pessoas dentro do prédio. Um incêndio de 4 alarmes estourou em vários andares. Era então o incêndio em prédio mais alto da história de Nova York, mas os bombeiros conseguiram apagá-lo em apenas 40 minutos. Surpreendentemente, as seções intactas do edifício foram reabertas para funcionamento apenas 2 dias depois. Número 7. A sobrevivente do elevador. Durante a queda do bombardeiro de 1945, várias peças de motor do B-25 cortaram o Empire State Building e entraram no poço do elevador. Os cabos de 2 carros foram cortados, incluindo um contendo uma operadora de elevador de 19 anos chamada Betty Lou Oliver. O elevador despencou do 75º andar e logo caiu no subsolo. Mas felizmente para Betty, mais de 300 metros de cabo do elevador se juntaram no fundo do poço, amortecendo o golpe. A queda também pode ter sido retardada por uma bolsa de ar comprimido gerada pela rápida descida do carro. Apesar de sofrer ferimentos graves, incluindo o pescoço e costas quebradas, Betty Oliver sobreviveu. Número 8. Um plano para adicionar 11 andares ao prédio. Pouco depois que as torres do World Trade Center foram erguidas no início dos anos 1970, um arquiteto da empresa Shreve, Lamb & Armon arquitetou um esquema que permitiria ao Empire State Building manter sua coroa como o arranha-céu mais alto do mundo. O plano proposto previa que a torre de 16 andares do prédio
fosse demolida e substituída por uma nova seção superior que aumentaria sua altura para 113 andares e 1.495 pés. Se concluída, a reforma tornaria o Empire Building mais alto do que o World Trade Center e a Sears Tower, que estava em construção. Mas a ideia foi rapidamente abandonada devido a preocupações com custos e reclamações de que destruiria a aparência icônica do edifício. Número 9. Aventureiros no deck de observação do prédio. Em abril de 1986, os caçadores de emoção britânicos Alistair Boyd e Michael McCarthy esconderam paraquedas sobre seus casacos, compraram ingressos para o Empire State Building e então lançaram-se do deck de observação do prédio no 86º andar. A dupla pousou com segurança a mais de 300 metros abaixo na Rua 33, mas enquanto McCarthy foi rapidamente preso, Boyd simplesmente chamou um táxi e escapou. Ele logo se entregou, no entanto, e os dois homens foram acusados de perigo imprudente e paraquedismo ilegal. 12 anos depois, o paraquedista norueguês Thor Alex, chamado de The Human Fly, na tradução literal a mosca humana, repetiu a façanha pulando do prédio pelo lado oeste na Rua 34. Ele conseguiu escapar e saltar de paraquedas do Chrysler Building alguns dias depois, mas acabou sendo preso após pular do World Trade Center. Número 10. Um King Kong inflável no Empire State. Dos mais de 90 filmes com o Empire State Building, nenhum é mais famoso do que King Kong, de 1933, que termina com o macaco gigante titular escalando o arranha-céu e sendo atacado por biplanos. A cena original foi filmada em um estúdio, mas para o 50º aniversário do filme em abril de 1983, o presidente de uma empresa de balões tentou recriá-lo anexando um King Kong inflável ao mastro de amarração do Empire State. Infelizmente, a façanha de $150 mil não saiu como planejado. O balão Kong de 84 pés rasgou-se ao ser inflado, arruinando o plano de fazê-lo circular por aviões antigos. Finalmente foi inflado alguns dias depois, mas só permaneceu no prédio por um curto período de tempo, antes de outro rasgo forçar o projeto a ser totalmente descartado. E aí, observador, gostou do vídeo? Então dá aquela força com a sua curtida e aproveita para ver se você já é inscrito no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Isso é importante para você receber nossas atualizações. Nos vemos no próximo vídeo.